Sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma entrevista aqui no Laboratório de Cidadania Digital. E hoje nós recebemos a coordenadora científica da Rede Internacional de Educação OnLife, a professora Eliane Schlelmer, da Unicinos. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio virtual hoje, né, professora Eliane? E o motivo da nossa conversa, para quem acompanha um pouco o trabalho aqui do laboratório, a professora Eliane Schlelmer já esteve conosco no início de 2026, na nossa semana pedagógica, fez uma palestra, está disponível aqui no YouTube, inclusive, mas hoje nós vamos falar sobre o 7º Congresso Internacional da Rede de Educação OnLife. Eliane, bem-vinda. Obrigada, André. Bom dia a você e a todos que vão estar nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, ainda que num formato digital, né? Mas já tivemos oportunidades de estarmos fisicamente presentes e logo a seguir teremos essa oportunidade novamente. Muito bem. A professora Eliane trabalha na Unicinos, mas atua em rede. Eu gostaria de começar a nossa conversa, professora Eliane, antes de mergulharmos no Congresso, sobre exatamente o conceito de redes. Você, como pesquisadora, uma longa trajetória no Brasil, universidades internacionais, como você percebe a importância das redes para a ciência contemporânea? Então, André, essa é uma boa questão para a gente iniciar essa conversa, né? Uma vez que nós estamos aqui falando da Rede Internacional de Educação Online. Bom, desde as nossas pesquisas, né, a gente vem aí investigando já há muito tempo o conceito de redes. Eu, como egressa, né, do bacharelado em informática, em fazer análise de sistemas, a gente tem uma compreensão de rede, e essa compreensão, durante o nosso percurso formativo, conforme a área, né, que a gente vai entrando, esse conceito ele vai se modificando, né? E hoje a gente entende a rede não só de uma perspectiva computacional, né? E não só de uma perspectiva social, entendendo social como somente entre humanos, mas sim de uma lógica de conexão entre tudo que existe, né? Entre os humanos, entre a natureza, entre as tecnologias, e para nós, entre nós, pesquisadores, entre as instituições, entre as organizações, né, que também fazem parte desse nosso viver e conviver em sociedade, né, as próprias cidades e tudo aquilo que a gente pode entender e está conectado nesta vasta malha, né, como nos diz o Sim. Timóteo Morto, que faz parte do nosso viver atualmente, né? E aí eu também lembro muito da Donna Haraway, com o conceito de simpoiese, né? Do fazer junto. Então, hoje em dia, a gente precisa cada vez mais se organizar na forma de redes para poder fazer junto. E aí não é só junto entre inteligências humanas, mas é junto com inteligências não humanas. E aí é que entra justamente a temática do nosso congresso deste ano, né, André? Do nosso 7º Congresso Internacional de Educação OnLife, da OnLife. Muito bom. Então, estamos atuando em rede, isso já não é novidade aí para quem acompanha o trabalho aqui do Laboratório de Cidadania Digital. E nessa rede nós temos múltiplas instituições, né? Eu costumo destacar principalmente a relação do IFSC com o GPEDU, né, que você coordena, o Grupo de Pesquisa em Educação da Unicinos. Temos o Atupus USP, que é coordenado pelo professor Máximo de Felice, e nesta 7ª edição do Congresso, nós temos também a ampliação dessas instituições da rede, e teremos, já um spoiler, né, na conferência de abertura do Congresso, a presença do professor Jonathan, da Universidade de Montana.
Mas eu abri a nossa conversa falando sobre a importância das redes, porque para nós isso é muito dia a dia, né? Mas eu acho que é interessante compartilhar com quem nos acompanha que cada pesquisador da rede também tem suas redes, né? É o caso do professor Jonathan, que coordena a ILRN, né, Eliane? Você poderia falar um pouco melhor para nós dessa experiência internacional e do que faz a ILRN? Perfeito. Antes de falar um pouquinho da IRLN, né, André, acho que é importante contar para o pessoal aqui como é que surge esta rede, né? Esta rede da Rion Life, ela surge no contexto de um projeto grande de internacionalização da CAPES, então ela tem origem num projeto de pesquisa, que foi o CAPES Print, que fomentou uma organização em rede, né? Então, para quem conhece, o CAPES Print foi um edital do governo federal para a internacionalização das universidades. Então, ali a gente começou a constituir a nossa rede, tem aí mais de 10 países, e uma ação era justamente a constituição desta rede, né, de educação online. Então, ela começa numa parceria com a Universidade Aberta de Portugal, acho que isso é bem importante dizer, né, que a rede nasce da pesquisa em 2020, em março de 2020, e dessa parceria com a Universidade Aberta de Portugal. E aí, obviamente, ela vai se ampliando, inicialmente com as instituições da onde os doutorandos, mestrandos e pós-doc do GPEDU, né, do PPG em Educação, vinham, e a partir disso, bom, ganha o mundo, rede é rede, né? Então a ideia é conexão. E a história com a Immersive Learning Research Network é muito interessante, porque eu participo dessa rede desde a sua criação como co-chair para as Américas, né? Certo. E muito em função da minha trajetória de pesquisa com metaversos, né? Com toda essa questão da imersão em mundos virtuais, realidade aumentada, toda essa coisa aí que você já sabe e que o pessoal Certo. que nos acompanha também já está sabendo, né? E então a gente foi realizando esse movimento de aproximação, né? Eu tive agora no 13º congresso da Immersive, que foi em Atenas, e já há algum tempo a gente vem trabalhando um pouco mais conectado entre as redes, né? Justamente em função de que um dos hubs da Rion Life, a Rion Life ela é organizada em hubs, então acho que é importante contar um pouquinho de como é que ela emerge, vai se constituindo, né, André? Então, para Sim. além de surgir de um projeto de pesquisa de internacionalização, ela surge justamente na pandemia, né? Então, todo mundo deve lembrar o que foi 2020, né? E nesse contexto dessa pandemia, o que a gente sentiu necessidade? De ouvir, né? De ouvir como é que diferentes países estavam trabalhando com a educação digital naquele contexto de pandemia, ouvir como o Brasil, os diferentes estados estavam trabalhando. Então, o movimento que dá origem à rede é o movimento de escutações, é o que a gente chama de escutações. Então, escutar efetivamente a comunidade para entender. Depois, aquilo que era recorrente nessas escutações deu origem a um movimento chamado conversações, onde a gente trazia um pesquisador da área para aprofundar aquilo que eram as questões comuns a diferentes contextos, tanto nacionais quanto internacionais. E isso acabou dando origem a um terceiro movimento, que são as compartilhações, onde então a comunidade compartilha as suas práticas, as suas metodologias, as suas pesquisas nessa área, né, focando um pouco mais na questão da educação online. O que acontece? Em função de um outro hub que foi criado em junho de 2029, que é a Conecta Cat, que trabalha com crianças e adolescentes. 2019. 2020. Em junho de 2020 a gente criou a Conecta. 2020, tá. Isso. O que acontece? As crianças acabaram criando um movimento novo para a rede, que eles chamaram de criações, que era um momento onde eles desenvolviam oficinas
com crianças de diferentes lugares do Brasil e também de Portugal, para contar e para criar junto, né? Fosse no Minecraft, fosse no Roblox, fosse, enfim, com as tecnologias que eles estavam trabalhando, e claro, ali em 2022, 2023, já com a Midjourney na época, né? O início do ChatGPT, nesse processo daquilo que a gente vem chamando no título do nosso evento de co-inteligência, né? Que é essa perspectiva de uma inteligência conectada, né? Seja com humanos, seja com inteligência artificial, com outras formas de inteligência que a gente sabe que vem surgindo aí, ou pelo menos a própria pesquisa em tecnologia vem evidenciando isso, né, André? Sim. E aí, o que acontece, né? A minha relação com a Immersive, ela é anterior ao Hub, obviamente, mas com essa trajetória do Hub aproximou. A gente teve aí 2 editais do CNPq que a gente concorreu, do qual a Immersive é parceira, então ela está envolvida conosco numa pesquisa que é justamente sobre a Rede Internacional de Educação Online, onde a rede, então, ela sai de uma ação de pesquisa institucionalizada lá em 2020, então ela existe desde 2020, isso é importante dizer, né? E ela ganha um status de projeto solo, né? E nesse status de projeto solo, ela se conecta a outras redes. Então, a principal é a Immersive, em função dessa aproximação que a gente já tem. E um outro projeto, já que a gente está falando em redes, né, André, que é também financiado pelo CNPq, que é o ecossistema de redes. E que aí aproxima outras redes para além da Real Life e da Immersive, né? Então, ali a gente tem o Atopos, tem também a Rede Conecta, da Alexandre Okada, na Inglaterra, né? Então, aí a gente está tentando compreender como é que a gente pode potencializar a conexão entre as redes, né? E aí olhando mais, obviamente, para essa questão da inteligência artificial, da cointeligência e daquilo que o James Lovelock nos traz, que é o conceito de hiperinteligência. Então, a nossa ideia é, nesse evento, escutar. Então, a gente vai ter momentos de escutações, de conversações, de compartilhações, de criações, né? Que são os movimentos que estruturam a rede, escutar um pouco e conversar e compartilhar e co-criar, né? Iniciativas que vêm sendo desenvolvidas tanto na formação quanto na pesquisa sobre a inteligência artificial, com inteligência e hiperinteligência, obviamente com essa perspectiva do paradigma da educação online. E aí o Jonathan vai estar conosco, né? Justamente Exatamente. dessa aproximação, né, mais efetiva que a gente vem fazendo do ponto de vista da pesquisa, né? Alguns números para quem está nos acompanhando, essa rede, como a Eliane, em mais de 10 países, né? O último dado que eu tenho são 12, mas isso muda com frequência. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo tanto o link da Rion Life, o site da Rion Life, quanto o link do congresso para as inscrições. Os números que eu gostaria de compartilhar com vocês, inclusive com a Eliane, embora conversemos quase todos os dias, ela está no Rio Grande do Sul, eu estou em Santa Catarina, então nós temos nesse momento 294 congressistas inscritos, 82 trabalhos submetidos, e os resultados dos pareceres devem ser publicados até o dia 10 de agosto. Se você ainda não enviou o seu trabalho, você consegue enviar na prorrogação, que se encerra no dia 7 de agosto, mais conhecido como amanhã. Então, temos ainda alguns espaços em algumas trilhas, né? Então, submeta o seu trabalho se estiver com algum resultado parcial ou conclusivo de pesquisa. A partir do dia 11 de agosto, as inscrições estarão abertas para ouvintes. Então, se você ainda não tem um resultado de pesquisa, está no mestrado, graduação, enfim,
atua em sala de aula, tem interesse por conhecer melhor o paradigma da educação on-life, você pode se inscrever para o congresso, sempre de forma gratuita, e você escolhe presencial ou online. No presencial, as vagas estão quase esgotadas, então imagino que assim que liberar para o 20, rapidamente as vagas presenciais irão se encerrar. Mas no híbrido, no online, você consegue assistir toda a programação, participar, mandar pergunta, interagir com os palestrantes e também recebe certificação equivalente, então não tem nenhum tipo de prejuízo na participação híbrida. Professora Eliane, eu gostaria que você reforçasse o convite, né? Nós estamos falando aí do 7º Congresso Internacional de Educação On-Life, que vai acontecer de 22 de setembro a 26 de setembro, aqui em Florianópolis, no IFSC. Então, temos parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, também temos parceria com a Prefeitura Municipal de São José, Prefeitura Municipal de Florianópolis, e envolvimento direto de escolas de diversos municípios, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Temos a Universidade Estadual do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso. Eliane, desenha um pouco esse mapa do Brasil. Os colegas que coordenam as trilhas, outros hubs, vão passar por aqui também nesse bate-papo ao longo da semana, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a presença da Rion Life no Brasil especificamente. Perfeito, obrigado, André. Então, né, a gente falou aí que a gente começou ouvindo, né, os diferentes estados do Brasil. E a nossa perspectiva de rede é conectar os diferentes cantos desse nosso país. Então, a gente já esteve presente em praticamente todas as regiões do Brasil, falta só Centro-Oeste, né? Mas que já o próximo congresso vai ser na região Centro-Oeste, a gente vai anunciar nesse congresso, a gente sempre faz dessa forma. Então, o nosso Brasil todo, de alguma forma, está conectado na rede, e o que a gente quer é fazer um convite especial para você que está nos assistindo, para que você venha conhecer, ver se isso faz sentido para você, se essa rede faz sentido, se realmente ela se conecta com aquilo que você pensa em termos de educação. Né? Eu acho que é algo bem importante de falar, André, é que ela não é uma rede que separa os níveis educacionais, é justamente uma rede que conecta os diferentes níveis educacionais. Então, daí também surge essa nossa parceria muito forte com os institutos federais, né, em função do ensino médio, dessa inserção social que vocês têm mais forte nas cidades. Então, é muito importante vocês entenderem, né, que quando a gente fala em rede, em conexão, a gente está falando de uma malha, né? E nessa rede estamos todos nós. Então, convido todos a estarem conosco, quem não puder estar de forma presencial física, que esteja online, ou que navegue pelo site, vai ter novidade por aí. É um congresso um pouco diferenciado, vocês vão sentir isso, né? Até pela forma como aparece a programação. Então, tem muita novidade aguardando por vocês. Eu agradeço mais uma vez, né, André, a parceria aí de Santa Catarina, em especial do Instituto Federal, da Universidade Federal, da Escola do Mar também, e de todo o pessoal que está aí trabalhando, né, muito, que a gente sabe que tem uma equipe por trás que faz essa coisa acontecer, né, André? Como a gente fala em rede mesmo, né? A questão das nossas pesquisas, não tem pesquisa se não tem rede. Né? Então, a gente está convidando você a entrar nessa nossa rede, né? Se conectar conosco. Tenho certeza que será uma excelente experiência, teremos mostra científica, mostra tecnológica, então, profissionais da educação, demais cidadãos interessados na temática, pesquisadores, pesquisadoras, 7º Congresso Internacional de Cidadania de Educação On-Life,
dias 22 e 26 de setembro, aqui em Florianópolis. O Laboratório é de Cidadania Digital. Lá no nosso Instagram vocês encontram mais informações sobre o congresso. No site do evento vocês encontram a descrição da chamada de trabalhos, quais são as áreas de concentração. O Bernardo já deixou aqui para nós na tela. Você acessa eventos.ifsc.edu.br/RionLife 2026. Lá tem todos os detalhes, inclusive o link para inscrição. Professora Eliane, conversaremos antes de setembro, certamente, mas já quero desejar a você e toda a equipe de pesquisa que você representa uma boa estadia aqui em Florianópolis, no mês que vem, né? Já estamos em agosto, daqui a pouco já estamos em setembro. Nós também queremos agradecer aí em nome da equipe do IFSC pela sua parceria, pela sua disponibilidade, e temos certeza que entregaremos uma excelente experiência a todos os congressistas. Muito obrigada, e até mais. Tchau, obrigado. Tchau.